Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Você pode se apresentar pra gente, por favor? Eu me chamo Marta, eu sou de São Bernardo, eu tenho 2 filhos e tenho algumas experiências sobre o assunto que você está desenvolvendo aqui hoje. Espero contribuir. Tá bem. Eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Se você não se sentir confortável de responder algumas delas, Sim, é só falar, não tem problema. ok. Marta, você conhece a lei vigente em relação ao aborto no Brasil? Qual a sua Sim, opinião sobre ela? a lei ela já existia, né? E aí essa PL trouxe algumas mudanças, né? E acho assim um pouco perigoso, né? Porque ela não especifica muitas coisas e tem que ser assim muito observado, porque cada caso é um caso. Sim. Meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos e eu tô morando há 3 anos aqui em São Bernardo. Larissa, a gente vai fazer algumas perguntas em relação ao aborto. Se você não se sentir confortável em responder alguma delas, é só avisar, não tem problema, tá? Larissa, você conhece a lei vigente em relação ao aborto no Brasil? Qual a sua opinião sobre ela? Eu não conheço a atual, mas eu fiquei sabendo sobre a que eles estão tentando implementar, né? Que, ao meu ver, de modo geral, ela beneficia mais o estuprador, onde ele pega menos tempo de cadeia do que quem realizar um aborto no Brasil. Sim, meu nome é Ricardo Santos, eu sou paulistano, morador de São Bernardo do Campo, estudante de jornalismo e faço CAV. Tá bem. Eu sei que está havendo uma discussão muito abrangente a respeito dessa lei atual. Ela está sendo votada no Congresso, muitos são contra, muitos são a favor, e está havendo um embate de forças para ver quem que vai levar, né? Apesar do que já existem leis que eu conheça que são a favor de quem é estuprado, sofre aborto, para poder ter um aborto legal. Isso eu sei. Eu sou a Camila Marques, tenho 37 anos, sou psicanalista, terapeuta. Eu tive contato nas minhas redes sociais e por conta do trabalho, li a lei, refleti bastante sobre a lei e sou a favor em alguns pontos e contra em outros pontos. O projeto de lei número 1904 tem mobilizado o país nos últimos meses. Conhecida também como a PL do aborto, pretende aumentar a pena para o aborto e criminalizar a interrupção da gravidez em até casos de estupro. A proposta, com autoria de 33 parlamentares, acrescenta novos parágrafos e 4 artigos do Código Penal brasileiro. Segundo o projeto, um aborto realizado há mais de 22 semanas de gestação seria equiparado a um homicídio simples, que tem pena de 6 a 20 anos de prisão. Essa punição valeria inclusive para casos que a gravidez foi resultado de um estupro, situação em que o aborto é autorizado no país. Até julho de 2024, existem 3 situações em que as mulheres podem interromper uma gestação no Brasil. Casos de estupro, quando há risco para a vida da mãe e quando o feto é anencefalo, ou seja, não teve o cérebro desenvolvido adequadamente, o que impede a vida após o parto. Fora essas 3 situações, o aborto é proibido, independentemente do número de semanas de gestação, e as penas previstas são de 1 a 3 anos de prisão para a mulher e 1 a 4 anos de prisão para as outras pessoas que participarem do aborto. O projeto de lei em discussão no Congresso tenta promover 2 mudanças principais: elevar a pena dos abortos já proibidos para até 20 anos, nos casos que forem realizados acima de 22 semanas, tornar proibida também a interrupção da gravidez de vítimas de estupro, quando o procedimento foi realizado acima das 22 semanas, sujeitando essa gestante também à pena máxima de 20 anos. Caso a proposta seja aprovada, a permissão do aborto seria mantida em qualquer momento da gravidez, quando existir risco de morte da gestante. O projeto não menciona os casos de anencefalia, cujo aborto foi autorizado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012. O novo projeto de lei ainda estabelece que a nova pena de até 20 anos poderia ser reduzida ou mesmo anulada, a critério de cada juiz ao analisar as circunstâncias da interrupção da gravidez. Ou seja, a pessoa que praticar um aborto, mesmo se vítima de estupro, passaria por um processo criminal, podendo ou não ser punida, a depender do entendimento do magistrado. Vale ressaltar que em julho de 2024, quem violenta sexualmente uma mulher adulta recebe uma pena de até no máximo 10 anos, que pode chegar a 15 caso a vítima tenha menos de 14 anos. Segundo críticos, a nova PL visa punir de forma mais severa a vítima do estupro do que o próprio estuprador. Eu
acho que o aborto, eu defendo a vida, né? Eu defendo a vida por causa da minha religião, por causa da minha formação em direito. E assim, por ser mãe, eu defendo e vou sempre defender a vida. Só que depende muito da circunstância no qual esse aborto vai ser praticado. A minha opinião pessoal, de um tempo pra cá, ela vem mudando. Tipo, um tempo atrás eu tinha pra mim que seria muito fácil de eu abortar, se acontecesse comigo, né? Porque em relação a, tipo, o pai da criança e tudo mais. Depois eu entrei num relacionamento e isso já mudou, tipo, caso acontecesse, eu já acho que eu não teria coragem de realizar. Mas quando, pra mim, se trata em relação a outras pessoas, eu não acho que seria válido a minha opinião. Porque, tipo, quem sou eu pra falar quem vai abortar e quem não vai, sabe? Mas, tipo, tem muita gente que não tem condições de realizar um aborto, não tem condições de criar uma criança. E, ao meu ver também, hoje em dia, o aborto ele já é realizado no Brasil. Só que por gente que tem dinheiro. Tipo, quem tem dinheiro faz aborto, quem não tem morre tentando. Então, A minha opinião é assim, qual que foi a razão da pessoa estar abortando? Se ela foi vítima de um estupro, de um crime, de um abuso, a lei já protege, dá o direito da mulher, dela realmente vir a praticar o aborto, né? Um aborto legalizado e tal. Por conta disso, né? Ela sofreu uma violência e ela não tem o direito de viver com o resultado dessa violência. Então, a minha opinião é assim, né? Nesses casos eu com certeza apoio. Agora, existe um outro lado, né? A pessoa fica grávida, daí, é uma gravidez indesejada, eu não quero mais esse filho, eu não posso ter filho. Aí eu já sou muito contra, né? A concepção já teve ali, já aconteceu o ato, né? Já tá tendo futuramente terá um filho. Então, nesse caso, eu seria contra, né? O aborto ele é uma prática milenar, há muito tempo já é feito. Hoje ele está sendo bem evidenciado por conta da PL que foi lançada agora, mas é uma prática que foi feita pelos nossos avós, tataravós e tudo. Eu acho que o aborto ele é uma realidade, a gente não pode negligenciar ele como existe há tanto tempo, mas na minha opinião pessoal, eu acredito que depende muito do caso a caso e cabe à mulher envolvida a definição e a realidade da escolha de se fazer ou não fazer. Eu acho que uma pessoa para chegar num nível de aborto é muito por causa de um desespero, né? Por ela ser sozinha, por ela talvez não ter informação. Eu acho que tem alguns motivos para uma tentar um aborto. Eu acho que ninguém aborta porque gosta, porque quer, né? Como mãe, e eu acho que eu iria aconselhar essa pessoa a pensar muito antes de fazer qualquer tipo de aborto, porque eu acho que tudo tem uma consequência, né? Eu acho que às vezes a falta de solidariedade talvez faz uma pessoa chegar num nível assim de aborto. Eu acho que eu iria aconselhar e tentar conversar com a pessoa. Larissa, por que você acha que alguém aborta? porque realmente não tem condições. Tipo, mesmo não precisa nem ser financeiro, ao meu ver. Se você não tiver uma condição psicológica de criar uma criança, porque é só nos primeiros anos que é um bebê, tipo até os 3 anos no máximo. Depois já é uma criança, gente, é uma pessoa viva, sabe? Ela vai ter que lidar com tudo. Depois você e ela, né? É uma responsabilidade muito grande. Se alguém próximo a você abortasse, qual seria a sua tratativa? Eu tentaria ser o mais acolhedor possível, porque como mulher cis, como eu falei, né, eu já passei por essas situações assim de ter medo de ter uma criança e de pensar muito sobre o aborto, e eu já tenho pessoas no meu convívio que já abortaram. Então eu tentaria fazer a pessoa se sentir o menos culpada possível, porque só ela sabe da realidade dela. Depende, né? Eu tentaria entender, porque eu conheço pessoas que abortaram, conheço algumas pessoas, algumas não, né? Umas 2 pessoas, para falar a verdade, que tiveram. Uma teve um aborto que foi natural, coisa inesperada, também, e teve uma outra que abortou 2 vezes e foi de propósito, né? Essa pessoa se arrepende amargamente do que fez no passado. A que teve o aborto natural também se arrepende de ter perdido. Ou seja, nos 2 casos, as 2 pessoas assim, bem diferentes, né? Elas acabaram
sentindo arrependimento, né? Ficaram tristes por conta do que aconteceu. Eu acredito que o aborto hoje, ele tem muito a ver com, muitas vezes, o status social, muitas vezes as questões de abusos, abusos, a questão de idade e a questão muito da maternidade, que é um pouco corrompida hoje, é muito romantizada. Então, no fim de tudo, por mais que a gente tenha os casais evidenciados, eu acredito que a mulher muitas vezes não está preparada para ser mãe. E o aborto ele pode acontecer de N formas. A gente está falando de um aborto provocado ou de um aborto natural e espontâneo. Mas eu acho que sim, que a gente precisa falar. E mais do que isso, nós precisamos trabalhar a humanidade, a voz da mulher, o direito de escolha do que ela vai fazer e do que ela vai realizar para a própria vida. Eu acho que assim, quando uma menor de idade fica grávida, gestante, eu acho que faltou um pouco de família, né? Porque a educação começa em casa, né? O Estado também tem a sua responsabilidade, porque eu acho que deveria ter uma orientação melhor nas escolas, através de psicólogos, né? E eu acho que quando uma adolescente fica grávida, faltou família, faltou o Estado apoiando esse adolescente na escola, e assim, é uma parceria. Eu acho que escola, família, né, teria que ter assim uma parceria melhor para instruir essas adolescentes para num primeiro relacionamento elas não ter que ficar grávida e passar por essa coisa tão desagradável que é o aborto, porque isso traz tudo muita consequência, né? Traz muita consequência, assim, vamos dizer, emocionais e físicas também. Eu apoio a educação sexual nas escolas, mas sem exageros, sem que seja invasivo, né? Sem que a escola queira mudar, por exemplo, a educação que essa adolescente, essa criança está tendo em casa, né? Eu acho que tem que haver, mas de uma forma mais científica, mais assim, trabalhando a parte psicológica da criança, emocional, mas nunca tirar o poder da família de fazer essa tratativa com essa criança ou com esse adolescente. O que você acha de que a maioria das pessoas que gestam e que têm as gestações resultando em um aborto serem menores de idade? O que eu acho sobre isso? Bom, eu acho doloroso. Eu acho um pouco triste, mas não sei também, depende muito, né? Como eu falei, eu acho muito difícil eu falar assim sobre o que eu acho, porque abrange muita gente. Tem muita gente que não está preparado para isso ainda, que realmente não pode ter uma criança assim, em questões financeiras, psicológicas. Você pensa que o caso do Estado ser um pouco cego, ou então da família não estar preparada para dar o devido ensinamento sexual a essa criança? Também. Eu acho que falta muito também esse preparo, porque tem muita criança que engravida, né? Que ou morre tentando fazer um aborto. Então, tipo, eu acho que elas não têm, tenho certeza, né, na verdade, que não tem dimensão do que é ter uma criança, que é ter uma vida, que um dia ela vai ser adulta e tudo mais. Isso é um problema social muito sério no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. A questão de ter a iniciação sexual assim muito cedo vem muito por conta dos costumes, né, do povo, a televisão, aquele negócio de você facilitar o acesso à informação para as pessoas e não dar uma formação correta, porque a educação, assim, eu tenho filhos, né, e desde pequeno eu ensino os meus filhos em casa muitas coisas, eu e minha esposa. Só que quando eu era criança, no meu tempo, esse tipo de conversa era meio que tabu, né? Assim, os nossos pais, eu sou de uma geração anterior, né? Eu nasci em 1960 e pouco. E eu lembro que meus pais, eles sempre falavam muito a respeito de se você for ter filho antes do tempo, você vai sofrer, você não vai ter dinheiro para nada e tal. Então havia esse receio, não pela gestação, mas sim por não ter condição. Então eu acho que uma geração passada, ela se resguardava mais na sua iniciação sexual. E aí veio a televisão, vieram todos os apresentadores com os modernismos do nosso século aqui, querendo que tivesse um avanço sexual, né?
E isso acabou atrapalhando realmente o desenvolvimento das nossas crianças. Então, eu acho que existe uma iniciação sexual muito precoce hoje. E essa iniciação sexual ela é apoiada por N pessoas da sociedade, N nichos da sociedade. A própria mídia apoia bastante também. E claro que tem os que são contra, né? Eu sou um deles, inclusive, né? Eu acho que a iniciação sexo é uma coisa sagrada, é uma coisa que Deus nos deixou, né, para satisfazer tanto o homem quanto a mulher, não apenas no sentido de procriação. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que hoje a gente está evidenciando muito a questão dos abusos sexuais, e a gente não fala de abuso de estranhos, nós falamos de abuso de familiares, de pessoas próximas. E nesse caso, muito pouco se fala sobre a sexualidade infantil. Então, muitas vezes, aquela criança que foi abusada nem sabe que aquilo foi um abuso e nem entende que o seu corpo está gestante. Então, nesse ponto, eu acredito que as escolas, as famílias e toda a rede de apoio, a rede SUS mesmo, precisa falar sobre isso, precisa evidenciar esse caso. E eu acredito que por conta de tudo isso, essas crianças elas estão sendo tratadas quando estão gestantes e de repente não se sabe o que fazer, vai procurar alguma coisa e a lei acaba pegando geralmente e impactando muito o caso delas, até por não falar tanto sobre isso. Na realidade, eu acredito que deveria ter um profissional na psicologia, na sexualidade infantil, ser definido em relação a idades para que você possa trazer aquilo, mas se nós formos pensar que a maior parte desse número que você falou são crianças em vulnerabilidade social, são crianças que muitas vezes não têm tanto acesso quanto crianças de classe média, por exemplo, nós vamos olhar para um outro ponto, um ponto de onde eles estão, como está a família deles. Eles têm quarto próprio, eles não têm, o que eles veem? Então, tudo isso muitas vezes não é tratado, é omitido ou às vezes é até escondido. Isso vai levar não só na fase de infantil e nem nada a ver só com a questão do aborto ou a questão da sexualidade, mas isso vai levar traumas gigantes para a fase adulta. Então, acredito que desde sempre é muito importante que os pais saibam como lidar e essas crianças possam, ao longo do desenvolvimento, irem desenvolvendo a sua sexualidade até chegar à idade de adolescência, que é a idade da puberdade, possam ir definindo o que eles querem, o que eles não, e muito mais o cuidado com o próprio corpo. Eu acredito que precisa treinar muito, ainda precisa falar muito sobre isso, e não são todos os profissionais que lidam com isso. Quando a gente vai falar sobre o aborto, ou a gente vai falar sobre a sexualidade, ou vai falar sobre o estupro com detalhes, você tem que ter um ground profissional para você poder bancar sem julgar, sem arguir aquela mulher. Quando a gente está diante de alguém vulnerável, a nossa fala é uma fala de poder. Se eu falo para ela que a culpa foi dela, mesmo que eu não fale dessa forma, ela vai compreender que é. E isso vai causar impactos gigantes. Então, eu acredito que a gente precisa treinar, precisa estudar, principalmente os profissionais que forem para essa área, que buscarem trazer isso de uma forma a não julgar, entender e compreender. E lembrar que por mais que nós falemos, a decisão não é nossa. E claro, se a gente lidar com menores de idade, temos os responsáveis por lei, por eles, que vão ter uma responsabilidade de tomada de decisão também. Eu acho que o aborto, ele causa, sim, muitas consequências emocionais, físicas. Se é uma criança, vai marcar ela para o resto da vida. E se é uma adolescente também. Se é uma mulher, pode ser que também cause, né? Mas eu acho que acarreta também muita consequência física, porque tem muitas mulheres que praticam um aborto de forma clandestina e elas que acabam ficando, melhorando um lado e piorando o outro lado, e talvez ela nunca mais poderá ficar grávida. Então eu acho que as consequências são muitas. E também a sociedade, né? Porque hoje se você perguntasse para mim, você abortou? Eu poderia falar que sim, que não, de uma forma espontânea ou de uma forma não espontânea, porque eu já tive um aborto espontâneo. E só incrementando a sua pergunta, quando eu cheguei no hospital para ser socorrida, o médico achou que eu tinha provocado. Aquilo me ofendeu demais, né? E foi muito difícil para mim. Imagina uma pessoa que faz isso de forma proposital, seja lá o motivo que ela tivesse, né? Que ela teve. Eu acho que o preconceito da sociedade também é muito duro em cima dessa pessoa que pratica um aborto.
Você acha que o aborto deixa trauma em pessoas que gestam? Quais traumas? Eu acho que pode deixar em relação a um ressentimento mesmo, assim, de perder uma vida, ou de ficar pensando como que seria, né? Eu acho que esse e se é o que mais pegaria. Eu tô falando assim, como se fosse pra mim, sabe? De ficar pensando nisso depois, ou de eventualmente ter uma criança depois e ficar pensando na que poderia ter sido antes. Já até comentei, né, dessas duas pessoas que teve um aborto, dois abortos provocados e uma que teve um aborto natural. Ambas têm esse sentimento de tristeza, de vazio. Eu acho que não fica uma coisa legal mesmo para a pessoa que fez o aborto, né, que sofreu o aborto ou que se submeteu a um aborto. Eu acredito que deve ficar uma dor. Claro que é uma dor que eu não sei, porque é uma outra pessoa que está sentindo, mas eu me colocando no lugar da outra pessoa, sentindo empatia por ela, primeiro, eu tentaria entender o porquê que ela chegou a esse estado, né? Por que ela chegou na situação de abortar. E a partir daí, eu com certeza ficaria bastante triste, né? Pensando, podia ser diferente. Que eu já vejo assim, a mãe ela pensa muito, quando ela está em gestação, ela pensa muito como vai ser a carinha do menino ou da menina. O pai também tem a mesma sensação, né? Como que vai ser as coisas daqui a um tempo. Então o vazio com certeza vai sentir, uma dor com certeza vão sentir. A gente tem dois tipos de aborto, o aborto provocado e o aborto espontâneo. Das duas formas, acontece uma forma de luto. Então, essa mãe, essa pessoa que fez, ela pode se sentir aliviada, no caso do estupro, no caso de provocar o aborto por não querer de qualquer forma gestar essa criança, ou ela pode sentir também o luto porque ela queria aquela criança e, de repente, foi um aborto espontâneo. Então, isso vai gerar nelas. Claro, a gente precisa considerar cada indivíduo, mas isso vai gerar nelas impacto que pode trazer a culpa, pode trazer a dor, a depressão, a ansiedade, pode trazer até uma questão sexual, uma questão com o próprio corpo, como vai encarar o próprio corpo, dependendo de como esse aborto é feito, principalmente quando ele é provocado, pode gerar inúmeras complicações fisiológicas. Então, por isso que é tão importante a gente ter o apoio médico nesses casos também. E isso vai gerar para aquela mulher, ao longo da vida dela, pode gerar um alívio, sim. A gente precisa falar também sobre isso. Pode ser bom para ela naquele momento. E pode ser que em algum momento ela seja censurada por ter feito ou não. E num outro ponto pode causar uma culpabilização, pode causar uma queda da autoestima. E mais do que isso, se a gente falar de um aborto que foi trazido por conta de um estupro, por exemplo, esse trauma percorre a vida toda. E em relação às crianças que nascem de um estupro, quais traumas você acha que ela carrega? Então, depende muito. A gente tem um estudo que fala que desde o momento da concepção, da gestação, a mãe e aquela criança tem todo um contato por conta do desenvolvimento hormonal e tudo que ela sente. Então, se a criança no ventre sofreu uma rejeição, por exemplo, no momento que ela nasce, e aqui a gente não vai falar só do caso de uma criança que foi gerada por um estupro, mas crianças que foram rejeitadas, de repente aquela mãe foi rejeitada ou se sentiu assim. Essa criança pode nascer e pode desenvolver uma baixa autoestima, pode ter uma tendência a inúmeras doenças como a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o TDAH, por exemplo, que são doenças que estão vindo aí firmemente, que muitas vezes tem a ver com a dissociação de quem elas são mesmo, então quem elas são de verdade. A religião, na verdade, ela não pode influenciar diretamente, né? Porque a gente sabe que, como eu defendo a vida, e muito pela minha religião, eu acho que a religião ela não pode interferir, mas muito pelo livre-arbítrio, né? Mas eu acho assim, que ainda insisto, que a vida é um dom e eu acho que a gente tem que sempre preservar a vida. Mas eu acho que a religião, a igreja não pode interferir tanto, né? Porque pela questão do livre-arbítrio. Sempre falo também que existe sempre uma consequência, né? Sobre tudo que a gente faz. Então a igreja tem que ser solidária, tem que acolher, né? Tem que instruir, tem que orientar. Mas eu acho que ela não pode determinar o que a pessoa vai fazer, se ela vai fazer o aborto ou não. Na minha família, eu cresci numa igreja
E até então, a sexualidade para mim, até os meus 19 anos, era uma questão. Então, até, tipo assim, para eu beijar na boca, para eu fazer qualquer tipo de coisa que envolva outra pessoa, para mim era uma questão muito complicada. Principalmente em relação à sexualidade no modo de orientação sexual também. Então, essa questão do aborto também na minha família sempre foi uma questão por conta da religião, que é uma coisa inviável, né? Quem conhece sabe, assim, quem convive com pessoas que vão na igreja, evangélico, etc., é bem restrito em relação a isso. Tipo, se você fizer, você é condenado pela família inteira. No meu caso era assim, se eu pensasse sobre, eu já teria certeza que a minha família ia me excluir completamente. Eu não ia ter esse apoio. Você acha que a religião tem uma influência muito grande, juridicamente falando, para deixar algumas leis em vigor, principalmente essa do aborto? Tenho certeza que sim. A gente vê que na época do Bolsonaro também, né, a maior parte das leis que eram aprovadas eram por pessoas evangélicas, que se diziam evangélicas, pelo menos. A religião é um problema, né? É uma coisa que eu acredito, apesar de eu ser evangélico, crente, vai pra frente, mas é que a religião é um barco furado, né? Ela arrasta o homem para onde ela bem entende. E o que eu penso sobre a religião? Em alguns casos ela mais condena do que a ajuda. Ela mais afasta mesmo a pessoa de Deus do que aproxima. A intenção da religião é bem o contrário, né? Aproximar o homem de Deus. Mas no caso específico do aborto, qualquer religião é bastante contra, as que eu conheço, pelo menos. A religião ela tem um peso muito grande, mas hoje eu acho que a gente está saindo um pouco da caixa. A religião antes ela era algo que era tratado como uma doutrina, então a gente tem várias religiões que são todas a favor da vida. Eu não conheço, desconheço uma que seja contrária e que permita o aborto dessa forma que até a PL abortou e abordou, quer dizer, trouxe, mas eu acho que a religião ela vai trazer um olhar para a decisão perante ao que aquela mulher vai escolher e ao que aquela mulher de fato vai entender sobre privar uma vida ou ter uma vida. No fim de tudo, a fé pode trazer sim a dúvida em relação ao que vai ser feito. Isso a gente está falando da PL que trouxe o aborto legalizado de forma humanizada no hospital, mas a fé ela vai de forma geral trazer tanto o perdão, o entendimento e o acolhimento daquela que escolhe fazer o aborto, quanto pode trazer, infelizmente, a culpabilização, pode trazer muita dor e pode trazer muitos traumas. Você acha que se um homem gestasse e ele tivesse a oportunidade de abortar, as leis seriam um pouco mais flexíveis? Eu acho que seria a mesma coisa. Com certeza. Não entendi, desculpa. Se um homem pudesse abortar, se um homem pudesse gestar e abortar, as leis seriam um pouco mais flexíveis em relação a ele ser um homem? Infelizmente, eu acredito que ainda assim. Eu acho que para a mulher, como a sociedade vê a mulher de forma sempre mais, vamos dizer assim, a mulher sempre sofre um preconceito maior que o homem. Nós vivemos uma sociedade machista, né? Eu acho que assim, para a mulher sempre é pior, tudo, né? A cobrança sempre vai ser em tudo pior para a mulher. Então, se fosse para um homem, eu acho que a cobrança não ia ser tanta, mas a nível de lei, né, eu acho que ia ser a mesma coisa, porque eu acho que se fala muito do aborto na questão, não se fala na consequência, né? Fala assim, depois que, vamos dizer assim, que aconteceu o aborto. Mas ninguém fala antes do aborto o que levou aquela pessoa a praticar um aborto, né? Se ela teve família, o Estado que não protege a mulher, né? Tanto através de segurança como através de lei, né? Eu acho que tem muita coisa que envolve o aborto. Só que a gente só vê a discussão do efeito, que é o aborto. A causa ninguém discute. Então eu acho que o que deveria ser discutido sobre o aborto é a causa. A causa por que uma criança fica grávida de 8 anos. Foi a família que não cuidou?
ela não foi vista, ela não foi assistida pela família de forma correta. Por que uma adolescente fica grávida e vai lá e aborta, né? Muito porque, por aquela pergunta que você fez, que o Estado não assiste essa adolescente através de orientações na escola, em parceria com os pais, né? Porque uma mulher de mais idade fica grávida e aborta? Porque tem o lance da mulher empoderada hoje, né? Ah, a mulher é empoderada. Porém, a mulher, ela não se dá muito valor ainda. Então, a mulher ainda não se preserva muito, né? E eu acho que tem muitas questões do aborto que deveria ser discutida ainda e não é. A gente pode ver mesmo pelo método contraceptivo que a gente tem, né? Hoje em dia, para a mulher, você tem uma bula quilométrica com 1001... Como que é o nome? Aquelas... O que faz ruim, que faz mal para a pessoa. Contraindicações? E, não isso, mas tipo, efeito colateral. A gente tem muito efeito colateral no método contraceptivo. E para homens, ele já foi desenvolvido um tempinho atrás e tem tipo 5, enquanto da mulher tem 1 milhão. Eu vou comparar com a nossa sociedade atual. Se fosse o contrário, eu acho que ia ser a mesma coisa, ia ser tão difícil quanto. Porque há uma concepção, a vida, tem aqueles que são pró-vida, tem aqueles que se importam com o próprio corpo, né? Os homens seriam os donos dos seus próprios... É meu corpo, minhas regras, né? Seria basicamente a posição masculina do que acontece no mundo feminino hoje. Camila, tem mais alguma opinião profissional que você queira trazer à tona? Eu acredito que o grande ponto é que se a gente for olhar e perceber a pele de forma geral, nós precisamos analisar caso a caso. Cada indivíduo é um indivíduo. Não dá pra gente colocar numa caixa e falar todas as mulheres, porque cada uma é uma, cada uma tem uma história. Nós precisamos olhar para isso. E a marca que a mulher tem, em todo o desenvolvimento dela, pelas nossas ancestrais que estão sendo tão trazidas, traz para nós ainda um desejo de fala e um desejo de poder expressar sem o julgamento. Mas a gente não pode esquecer que o maior ou a maior julgadora somos nós mesmas. Então, às vezes, a gente coloca no outro essa responsabilidade, mas ninguém sabe o que está passando na nossa mente, na nossa cabeça. Então, é muito importante que a gente tenha a força, a humildade e o livre acesso de poder pedir ajuda e, mais do que isso, nós como mulheres que possamos ofertar ajuda àquelas mulheres que precisam de todas as formas. Então, isso eu falo como profissional, mas eu falo como mulher também. Eu trago muito disso em todas as minhas falas, nas minhas redes mais pessoais, em que muitas vezes a gente é polida de falar, polida de expressar nossa opinião, por medo do julgamento, por medo de ser incapaz, por dissociação do nosso corpo, pelo excesso da pornografia, todas essas coisas que trazem para a mulher muitos impactos. Mas o grande ponto é a gente lembrar que nós somos poderosas como somos e que cada uma tem a sua história. E que juntas nós vamos ser mais fortes e vamos muito mais longe. E que nós precisamos não só falar sobre isso, mas falar sobre N questões que vão ajudar umas às outras e, mais do que isso, vão ajudar as nossas futuras gerações que estão vindo aí, as futuras mulheres.